né? Nesse momento, tanto aqui nos Estados Unidos como lá no Brasil, nós estamos chamo em inglês aqui um crossroad, um cruzamento, em que a gente vê que mais perto está a realidade de duas eleições. Eleições no Brasil, futuras para o ano que vem, aqui também. E esses governos hoje precisam muito das nossas orações, orar para que o Senhor Deus possa fazer algo, porque há uma inquietação, não política, porque politicamente sempre haverá a questão do voto, da maioria democraticamente, mas as sanções que vão ser levantadas lá no Brasil com relação a essa nefasta situação econômica que o nosso país se encontra, infelizmente. Mas se nós orarmos, o Senhor Deus deu a sua promessa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se quebrantar, se arrepender, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Quem pode sarar a terra de todos esses males, essas dificuldades, é o nosso Deus. Ele provou isso em toda a existência da sua palavra, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Os cristãos, ao meio das maiores perseguições de Roma, no tempo de Nero, eles se apoiaram na palavra. A cristandade toda sabe sobre isso. E nós queremos dizer a vocês que aqui na América também nós estamos passando por momentos difíceis. Leis que são abrogadas, sanções que são feitas em cima da imigração, e no momento em que há esperança, de repente já não há mais, porque não depende do presidente, um partido vota, o outro desaprova, e hoje já entra a questão das despesas. Quanto vai se gastar para manter o estrangeiro aqui, o migrante aqui? Não aquele que vem de fora só, como estamos vendo em outros países, nas nossas situações mais terríveis que você pode imaginar. Aqueles que vêm e não têm onde ficar. Mas até os que estão morando aqui, as novas leis, tudo isso nós temos como uma inquietação. Nós sabemos de outras famílias que estão ao redor de nós, mandam um e-mail pedindo oração pelos seus parentes enfermos, outros porque estão desempregados, outros são enchentes em todos os nossos estados do Brasil, está ocorrendo deslizamentos, enchentes, sempre há uma tragédia, onde nós vamos no meio de tantas provações. A palavra de Deus nos conforta. Jesus viu uma vez os seus discípulos desassossegados, e ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Isso é como que ele dando uma palavra futurística. Daqui para frente, eu vou para a cruz do Calvário, eu vou ressuscitar, eu venho buscar vocês. E até hoje, nós esperamos um novo céu, uma nova terra. Mas eu tomo essa palavra mais temporariamente. Jesus quis dizer que na casa de meu pai há muitas moradas, não é só no sentido de habitar, mas de conviver. E se você aprende a conviver no seu canto, numa morada onde Deus está, onde o Senhor Jesus está, você tem paz. Porque a sua paz não é uma paz objetiva do que vai acontecer, do que pode acontecer, é uma paz subjetiva. É uma coisa que você tem dentro de você, é uma coisa que você sente dentro de você. E por isso Jesus falou também, no mesmo capítulo 14, ele falou no versículo 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é temporária, é passageira, ela é ilusória. Eu conheci uma pessoa lá no estado do Rio, quando eu estava morando no Rio de Janeiro, tinha minha noiva no estado do Rio, e um senhor dono de armazém, disse: se eu tirasse na loteria, eu teria a paz, eu teria tantas dívidas, impostos para pagar,
E eu era muito jovem, ele disse, o senhor vai jogar na loteria? Ele disse, ah, eu jogo toda semana. E um dia esse grande comerciante acertou na loteria. Ele ficou muito feliz. Passei um tempo, vim estudar aqui nos Estados Unidos, fui visitar meus pais, perguntei por ele. Faleceu. De quê? Foi algum acidente, alguma enfermidade? Ele teve um câncer violento, porque logo depois ele começou a investir muito, a se preocupar muito com todos os seus investimentos e acabou não tendo a paz que ele sempre sonhava. A paz não está, portanto, em adquirir alguma coisa. A nossa paz não está em até realizar alguma coisa. Há muitos que precisam de paz de espírito. Mas ele diz de espírito entre aspas, né? Paz de espírito porque quer conseguir um emprego. No dia que eu conseguir um emprego, eu vou ter paz de espírito. Não, você vai ter mais preocupação para cumprir os seus deveres naquele emprego. Ah, se eu conseguisse me casar, me disse mais jovem, pastor, olha para um marido, a hora que eu conseguir esse marido que Deus vai mandar, eu vou ficar bem, vou ter felicidade, vou ter paz. Eu disse que depende do marido, né? Esse marido que você vai ver tem que ser um bem encomendado de Deus mesmo. Outros dizem, não, a minha paz está tudo bem comigo, a paz é ter saúde. Você tem saúde, você tem tudo. Eu já vi muitos casos que o camarada tem saúde, é um atleta, é um homem bem, uma mulher bem de saúde, mas em outras coisas que se envolvam na vida, se preocupa. A paz está até quando você vai para a academia. Se você fica nervoso, que tem que chegar na academia, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sob pressão, não existirá um estresse físico, que é salutar, é saudável, o estresse físico. Você gosta de suar, depois tomar um banho, né, frio, relaxar, mas o estresse que você tem que levantar mais tanto, tem de ter um recorde. Eu vi agora, das Olimpíadas, a campeã maior, medalhista, dizer, eu treino 8 horas por dia, estou aqui num estresse, porque a minha competidora é uma das melhores, eu vou ter que ralar muito. Isso é uma tensão, ela não está em paz. Essa paz é do mundo, é circunstancial, outras são situacionais. Mas a nossa paz que Jesus quer nos dar é aquela paz interior. Você sabe que está bem aqui, vai estar bem amanhã, e depois ele lhe assegura a paz imorredora. Aquela paz que você vai ter para sempre. Isso é que nos consola, isso é que nos ajuda. O outro versículo que nós temos, além de João 14, 27, a gente podia conferir qual é a passagem que nós temos depois de João, temos uma, número 2, né? Não admita infortúnios, derrotas, problemas que tire a sua paz. Uma vez que você conseguiu sentir essa paz, não é? O que acontece? Você também não quer dizer que você tendo a paz de Jesus, você descansou, né? E vai ficar tranquilão. Eu tenho tranquilidade da minha vida eterna, porque eu conheci o Evangelho, Jesus me disse, aquele que crê em mim será salvo. Isso eu tenho minha tranquilidade. Mas o meu dia a dia, o meu ganha-pão, o meu trabalho, as minhas responsabilidades são condizentes àquilo que eu tenho para fazer. Então, se uma coisa não saiu bem, não é? Você não pode ser frustrado. Você pode sentir na pele uma dificuldade. Quem não passou por isso, né? Perder o emprego, ter de repente um resultado de um exame que precisa cuidar da sua saúde, ele vai se preocupar. Mas não deve ser o caso de estar sentindo assim como cortado, desconectado.
Aí vem a passagem que nós demos do texto de Isaías 41, 21. Alguém pode ler Isaías 41, 21? Foi o que o Senhor Deus falou para o profeta Isaías, ao enfrentar um cativeiro que estava vindo para Israel, o cativeiro da Babilônia. Hã? O que disse lá? Só o 21. Apresentai a vossa causa, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Interessante, né? Já vi muita gente, fui pastor 40 anos lá em Salvador, e agora já tem mais de 50, né? Já fui pastor de igreja hispana, igreja brasileira, já lidei com 79 nações em 7 idiomas, e sempre gosto de aconselhar, ajudar. Mas tem uma hora que a pessoa diz assim, ih, eu não sei agora o que eu vou fazer. Eu disse, como assim? Ah, aconteceu um caso agora que eu não sei o que eu vou fazer. O que foi que eu fiz o meu imposto de renda, mandei para o departamento, veio uma cobrança, agora vão me inspecionar e eu não tenho tudo anotado, eu acho que eu não vou dar conta disso. Eu disse, espera, calma. Não entra nessa situação de um pânico. Mas eu fui ao meu contador, o contador disse, está tudo errado. Fui a um outro especialista, disse que eu tive uma falha aqui, eu tive uma falha ali, eu estou frito. Ele usou uma palavra até que não é muito aconselhável, né? Mas ele quis dizer, eu estou frito. Eu disse, nessa hora quando a gente se sente numa frigideira, o senhor está falando, escuta, apresentar a vossa demanda. Não é verdade? Eu já vi pessoal chegar assim aqui nos Estados Unidos, o guarda parar e me perguntar, quando não tinha o direito de ter a carteira de motorista aqui, o driver's license, sua carteira? Não tenho. O senhor é imigrante? Sou. O senhor chegou aqui quando? 10 anos atrás. O senhor está empregado? Não, eu trabalho por conta própria. O senhor paga o seu imposto de renda? Tanta coisa. Aí ele ficou olhando para o guarda assim e dizendo, falando a verdade, falando a verdade. Aí o guarda olhou para ele e disse assim, o senhor falou a verdade, a sua placa, eu devo todo, o senhor falou aí, foi tudo verdade, você pode ir embora. Não vou lhe deter, não. Eu fiquei admirado, mas quando esse rapaz, que é muito conhecido nosso relacionamento aqui, ele me contou que ele era pintor, fazia reforma de casa, e quando viu atrás dele, ele disse, pronto, sem visto, sem carteira, sem social security, sem nada, papel nenhum, ele aí disse, Senhor, levanta a mão e disse, eu apresento a minha causa agora. Me livra, Senhor, me guarda, só Tu podes me guardar. Quer dizer, com todas as coisas negativas que para um policial abordava uma pessoa no meio da rua, ele levantou a mão, né? O guarda pensou até que ele estava se rendendo, né? Mas não, ele estava levantando a mão para os céus. O Senhor diz, apresentar a nossa demanda quando faz uma arte, está para cair da cadeira, ele levanta a mãozinha assim, né? E pai, mãe, me ajuda, me acode. O Senhor nos acode os seus braços. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. E outra coisa, apresentar as vossas razões. Essa é mais difícil, né? Você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou errado aqui. Eu me distraí, eu negligenciei, mas ajuda-me a reparar essa dificuldade. Ajuda-me a refazer isso, a consertar. E o Senhor vai. O que diz lá? Faz-me lembrar e junto entremos em juízo, né? Conta as tuas razões para que eu te possa justificar.
Tá? Que palavra tremenda, né? Quer dizer, pelo o lado humano, às vezes eu não posso me justificar. Né? Pelo lado da lei, às vezes eu não posso me justificar. Mas como é que Deus vai me justificar se eu estou fora da lei? Eu já tive uma experiência dessa. Eu cheguei em Nova Orleans, uma cidade diferente, o regime lá jurídico é mais para a lei francesa, e eu não conhecia os sinais de trânsito e não sabia que aquela setinha virada era no U-turn, você não pode fazer um U e virar. Eu fui, vi o sinal lá na frente, passei do lugar que eu ia entrar, fiz o U. Aí quando andei 50 metros, atrás de mim, não sabia, eu tentei entender o que ele falou, me deu o ticket, foi lá, aí falei com o meu colega disse, você vai na corte, você vai pagar $47 da multa. Vai lá e paga a multa. Eu fui, fiquei numa fila, chegou a minha vez diante do juiz, o juiz disse, you violate the traffic. Yes. Why you didn't look at the sign? I said, I didn't know the international traffic. I know the international in my paper, my driver's license from Brazil. I never saw that arrow like that. He said, okay. You don't know that? No, I didn't know. Are you guilty or not guilty? Você é culpado ou não é culpado? Você é culpado ou não é culpado? Guilty or not guilty? Eu disse, I'm not guilty. Aí meu colega disse, fala que é guilty, senão você vai para a corte, vai pagar advogado. Mas eu não sou. Não sou. Aí ele disse, o senhor acha que não sabia os sinais daqui, não é verdade? Mas aqui na nossa lei daqui, o senhor está culpado ou não? Aí Deus me deu uma luz e eu disse assim, não, de acordo com as suas leis daqui, eu errei, estou errado. Ele disse, ok, I understand. I waive your ticket. Meu colega disse que nunca viu na hora um juiz mandar dispensar, como é que se diz? Perdoar, né? Perdoar. E aí, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, às vezes, diante dos olhos humanos, diante da própria lei, você não tem por onde escapar. E na lei de Deus também. Porque a lei de Deus, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. No capítulo 6 disse, todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Mas depois ele diz, o dom gratuito de Deus, pela graça de Jesus, é a salvação. Então até isso Deus pode fazer. O pecado existe, podemos ser condenados pelo nosso pecado, mas se nos arrependemos, ele reverte e deixa o Senhor Jesus pagar a nossa fiança. Não é igual uma fiança, Deus? É igual uma fiança. Ele paga a nossa fiança. Que maravilha a gente ter essa orientação, essa direção, essa confiança, uma confiança de que acima de tudo está um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de perdão, que pode nos dar a paz. Amém? O outro versículo, qual é o terceiro que nós tínhamos do estudo? Você pode receber esse estudo por e-mail. Eu tenho mandado para alguns, mas se você colocar lá que gostaria de receber, nós podemos enviar também. O terceiro ponto... Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Onde está isso? Isaías 59:4.
Poxa, olha, eu vou fazer uma colocação aqui, mas não é partidária nem é política, eu não estou criticando ninguém, nem gostaria de julgar ninguém, mas lá na Polícia Federal, no Rio de Janeiro, muita gente quer saber por que tem essa delação premiada, que diz que o camarada diminui a pena se ele fala o quê? A verdade. Ele vai contar tudo, vai arrear a trouxa dos milhões e dos bilhões dos desvios, e ele ali tem a oportunidade de contar a verdade. E o Senhor está dizendo isso, e ninguém há que clame pela justiça. O Brasil estava assim, ninguém clamava, ninguém dizia nada. Foi passando um período grande de um governo, o segundo governo, o terceiro governo, e se deixar o quarto governo, e ninguém clama por justiça. Deus está condenando isso. Pode conferir, Isaías 59:4. Ninguém que clama mais por justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ninguém ia a juízo, ia. Você já viu antes desse lava-jato chamado aí, né? Você já viu alguém ter ido comparecer na justiça? Faziam lá um remeleixo lá, né? Como diz o carioca, um remeleixo lá dentro, e papel para cá, virava para lá, né? E aí, ó, escapava para um lado, escapava para o outro, protelava, ninguém comparecia em juízo, queria ir lá pela verdade. E ainda continua, porque na hora de falar sobre a campanha política, os repórteres dizem que o partido diz que pagou todas as taxas e todas as doações foram legais, e que estava tudo em ordem, e que foi tudo certo para a campanha política. Mas depois eles vão apurar, houve não sei quantos milhões, tantos milhões e tantos milhões, e então a verdade não aparece em juízo. Ponto e vírgula, diz assim, confia o quê, doutor? Na vaidade. Você sabe que é isso mesmo? Houve um senador num debate lá, e ele disse na frente de todo mundo, calado, disse, não ficou calado não, falou bem alto. Ele disse assim, olha, isso aí é vaidade. É uma vaidade de negar, de ter a cara dura, de não ter escrúpulo. E dizer, não, eu não sei de nada, eu não assinei nada, está tudo bem, nós fizemos um grande bem para o Brasil, nós fizemos uma grande coisa pela nação, foi para ajudar o pobre, foi para ajudar os que necessitavam, foi investimento. Mentira, isso não é só mentira, é a vaidade. E quando se comprova, aí ele se referiu ao líder anterior, do governo anterior do atual governo. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Quem é o líder? Ele disse, esse é o pior, porque ele é vaidoso. Ele não reconhece, ele não vê a gravidade que a nação chegou, os males que a nação está sofrendo, o que a sociedade está pagando. Ele diz que não, que isso tudo é perseguição, que isso tudo é golpe. Isso é vaidade. Eu posso dizer, olha, eu acho que eu não tive tanta culpa disso, mas eu reconheço que eu errei nessa parte aqui. Eu dou o braço a torcer que houve essa falha. Eu errei. Mas a vaidade é uma coisa terrível. A vaidade fez com que um anjo de luz caísse diante da presença de Deus. O magistral de todos. Porque ele disse, puxa, lá na glória tem lá os três estão lá, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa imagem. Aquela glória lá, eu sou arcanjo, eu posso ir lá, eu também tenho direito, eu acho que eu devo subir para lá também. E ele tentou galgar aquele lugar. Foi vaidade. A vaidade traz a soberba. E entendeu? A soberba precede a derrota. E a soberba vem a derrota. Isso é uma coisa que a vaidade é uma coisa que leva a pessoa a procrastinar o que deve ser feito no arrependimento de seus pecados, pedir desculpas, pedir perdão, reparar seus erros. O vaidoso não faz isso. Mas eles dizem, então, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Como a palavra de Deus é assertiva, né?
como a palavra de Deus é tão assim segura, como sempre foi. Porque dá à luz a iniquidade, sabe o que é isso? Eu não sou jurista, aqui o doutor me ajuda aqui. Vamos ver o que o doutor vai dizer. Já falamos disso uma vez. Temos a Carta Magna, a Constituição, não temos? Mas aí tem um caso lá que vai criar dificuldade. Então vamos fazer um adendo à Constituição. Aqui chama amendments. Lá são emendas, né? Então vamos trazer a Constituição e dar à luz no parágrafo tal, não digo, no artigo tal, parágrafo tal, diz isso, mas vamos fazer o quê? Emenda. Uma emenda. Então traz à luz, votam a emenda e aquilo passa a não valer mais, ou ter uma atenuante, ou ter uma dispensa, uma justificativa. Isso é dão à luz, isso é dar à luz a iniquidade. Por isso que a palavra de Deus é uma verdade só. Porque quem ousou fazer emenda nessa palavra, trouxe males também. Colocou coisas que não tinham aqui, adicionou coisas que não tinham na palavra de Deus. Entendeu? E lá no livro de Apocalipse, no último capítulo, sai daquele que acrescentar ou tirar uma palavra. Porque se Deus inspirou aqui na verdade dele, nós temos que acatar a verdade, seguir essa verdade. E quando a gente faz isso, voltando ao nosso ponto, nós temos o quê? Paz. Você está bem, você está tranquilo, você está em paz consigo mesmo, está em paz com sua família, com seus, todos que contribuem para o mesmo fim na sua vida. Vamos agora ao outro ponto, que seria então sobre como mantermos essa paz. Tem mais um penúltimo? Esse é o último. Tem um quarto. Um quarto ponto. Mas esse foi o último. Qual foi, então, o terceiro ponto? Será que eu pulei? Será que... Não, o terceiro ponto não tinha Não referência deixe de colocar as suas demandas diante de Deus Pai e apresente a Ele as suas firmes razões, ou seja, que o Filho de Deus não foi chamado para ser um perdedor fracassado. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Veja bem, ao final de tudo, às vezes, resta-nos um pouquinho de apreensão. Essa semana alguém me disse, eu vou passar por uma experiência que eu tenho pedido a Deus, tenho orado, Deus tem me dado conforto, mas eu estou preocupado. Você ficar preocupado com uma coisa é normal, né? Preocupado, né? Você vai se ocupar com aquilo, você não vai deixar a coisa do jeito que vai. Se tem de consertar, você vai procurar consertar. Se é uma coisa que precisa ser reparada, você vai tentar reparar. Mas não quer dizer que você não vai ter uma certa preocupação. Em inglês é uma palavra que se usa muito no aconselhamento, e quando você trata de neuroses, ansiedade principalmente, a gente observa o problema da palavra worry, W-O-R-R-Y, worry. E o americano às vezes diz, don't worry about it, don't worry about it, don't worry about it. Não fique, a gente traduz como preocupado, mas não. Não fique. Quem quer dar uma tradução? O que você diria? Don't worry about it. Não fique preocupado. Não fique, sabe o que quer dizer? War vem da palavra war. War é conflito. Conflito está em angústia. É uma neurose de angústia. Se você tem uma neurose de angústia, você não tem paz. E você não sossega. Aquela pessoa vem para você e diz assim, não, mas vamos confiar, vamos ficar bem, vai dar tudo certo, né? Tem gente que vai dizer, vai dar tudo certo. Aí pensa, como é que vai dar tudo certo? Aí começa a contar nos dedos todas as coisas negativas. Como nós já falamos, essa ansiedade
que Jesus quis dizer lá do início. Mentalmente eu posso ficar preocupado. É normal, é saudável eu me preocupar, tentar ajudar o que eu posso fazer. O que eu posso fazer, Deus não precisa fazer para mim. Mas o que eu não puder, eu vou esperar que Ele possa fazer em meu lugar. Então, esse é me preocupar. Agora, eu ficar nervoso, preocupado a ponto de criar uma angústia, uma inquietação, uma conturbação, foi essa palavra grega, quando escreveram esse Evangelho de João, foi escrito na língua oficial daquela época, no grego popular, koiné, é não vos perturbeis. Não se turbe o vosso, que ele falou? Coração. Ele não falou a mente, não. Então Freud aí não ia resolver o problema. Não, doutor? O coração é diferente, né? A mente é normal, a pessoa vai ter suas preocupações. Mas no coração é um sentimento que a gente volta às emoções. Quando a gente fala de emoção, né? A emoção gera até reações fisiológicas. Mas a gente, quando essas emoções começam a ficar num estado de angústia, então o coração fica conturbado. E é isso que o Senhor Jesus nos aconselha. Foi isso que ele disse aos seus discípulos, mesmo debaixo de perseguição, naquela situação que Jesus disse que eu vou para o meu Pai, é necessário que tudo isso que vai acontecer, o Filho do Homem vai ter que ser entregue nas mãos dos homens, tudo isso vai acontecer. Então, mesmo que essas coisas sobrevenham sobre nós temos de ter essa paz espiritual, de não deixar o nosso coração ficar Ansioso. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, deixa ele dar essa palavrinha aqui, para ver o que mais podemos abstrair daí. O que diz lá? Filipenses 4:6, se eu não estiver enganado, acho que é isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus, acho que capítulo 6 também, fala, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber. E aí tem aquela história toda que o dia de amanhã, quem toma conta dele para a gente é Deus. Se ele toma conta dos pardais, dos lírios dos campos, que dirá dos seus filhos. Então a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor e Ele fará o que for necessário para que a gente não passe por necessidade. Preocupado eu sou o tempo todo. Não tem esse que não consiga ser, como o senhor definiu bem, preocupar-se é ocupar-se antes da coisa vir a acontecer. Se o senhor se preocupa, o senhor se ocupa menos futuramente. Preocupar-se usando o exemplo da medicina do meu amigo Adriano, é não precisar tomar o remédio. Se o senhor toma conta se o senhor se preocupa com a sua saúde, o senhor não come sal, não come açúcar demais, e etc., o senhor não vai precisar se ocupar de ir ao médico e ter que tomar uma medicação que vai lhe trazer malefícios ou efeitos outros que não somente... Mas agora me explica uma coisa, sua palavra está muito bem colocada. Agora o médico falando, como é que ele vai se preocupar? Ele vai ter de se preocupar também de ir ao médico, né, doutor? Aí ele vai se ocupar. Aí tem que ter outra preocupação, né? Como é que fica essa preocupação agora? Né? Como é que você acha? Dá uma luz aí. Na verdade, ir ao médico já é confirmar a preocupação. Só o senhor está confirmando uma palavra que o Ricardo falou. A partir do momento que ele está cuidando da saúde, ele vai ao médico, ele come bem. Então ele faz coisas preventivas. Né? A prevenção é justamente o que vem antes de acontecer o fato. Mas já tem mulher que fala para o marido, você não se preocupa com isso. Já viu mulher falar isso para o marido? Você não se preocupa, né? Você fica aí, não vai no médico, está sentindo essa dor, não vai lá. Então ele tem que ter ainda uma sadia preocupação. Não a preocupação negativa. Vamos arranjar uma teoria aqui.
Existe preocupação negativa e positiva. Podemos criar essa teoria? A preocupação negativa seria aquela que, a partir do momento que a preocupação gera um conflito dentro de você. É a ansiedade, né? Você fica ansioso, seu coração bate mais rápido, você não consegue pensar direito. E se você não consegue pensar direito, você não vai fazer a coisa que deve fazer da forma correta. Eu acho que isso é que a ansiedade provoca. É uma ansiedade. Sim. A ansiedade é se é que a gente pode colocar assim, é em função de um excesso de preocupação. Então, preocupação é uma coisa, planejamento é outra. Sim, completamente. Hein? E agora? Tudo numa empresa hoje depende de um bom planejamento. Verdade? Planejamento é o senhor pensar como vai fazer. Preocupar-se é fazer alguma coisa antecipadamente. Então, o planejamento, para mim, tem a ver com a minha ocupação em fazer alguma coisa produtiva para aquele fim. Tá certo? É assim que dá certo? Agora, eu estou preocupado, eu estou comendo unha. Planejamento é o senhor comprar a passagem antecipadamente para poder fazer uma viagem. Essa passagem geralmente vai ser mais barata. E preocupar-se é o senhor sair 4 horas antes do avião sair para o senhor não perder o voo. Isso acontece muito? E comigo acontece. Eu tenho alguém na minha família que diz, não deixa ele comprar, que vai comprar na última hora, vai sair disparado para o aeroporto, e que aí todo mundo vai ficar apreensivo, porque o que vai acontecer? Aí também faz no bom dia. Agora nós estamos chegando lá. Então, muitas vezes a gente quer dizer, mas meu Deus, como é que pode? Temos que olhar para nós mesmos. Temos que nos examinar a nós mesmos, ver que às vezes Deus tem todos os recursos para nos dar, né? Tudo está já. E sobre a situação do nosso país? 5 minutos. Deus tem solução para o Brasil? Tem. E eu não vou profetizar, mas eu vou fazer uma palavra de lógica para o Brasil. É uma das nações mais ricas no mundo, de recursos no mundo, de todas as condições que você pode pensar. A nossa terra é uma terra abençoada. A nossa terra é mais da metade da Europa. Entendeu? Junto. A nossa terra tem tudo para desenvolver, de que já era a quarta uma vez na posição, né, de país desenvolvido. Já ela pode chegar ao rank lá em cima mais. Mas por causa dessas iniquidades, por causa dessas da verdade, por causa da verdade, a sua bondade, a sua misericórdia, se o povo se voltar e buscar a Deus e olhar-se e mirar-se